Bom dia. No painel a seguir, teremos 3 economistas renomados, 3 economistas respeitados. Os 3 já passaram pelo serviço público e, sem dúvida, deixaram seus importantes tijolos na construção e no aprimoramento da condução de política econômica no Brasil. Eles vão estar ao vivo aqui, debatendo o caminho para a recuperação econômica do nosso país. E para falar sobre o tema, vamos ouvir Eduardo Loio, sócio do BTG Pactual, Mansueto Almeida, economista-chefe do banco, e Tiago Berriel, bem-vindo, estrategista-chefe do BTG Pactual Asset Management. Para moderar esse painel, eu chamo aqui Stephanie Birman, sócia estrategista do BTG Pactual. Bom dia a todos, sejam bem-vindos. Bem-vindos. Bom, obrigada Marta, obrigada Daniel. Bom, acho que para começar, o nosso painel, vamos começar falando sobre crescimento, né, que é justamente o tema aqui do nosso debate. Nas últimas semanas, a gente pôde observar vários indicadores surpreendendo positivamente, né, os indicadores de março. Então, se a gente olhar a produção industrial, vendas no varejo, a pesquisa mensal de serviços, inclusive a pesquisa Focus mostrou nas últimas semanas também revisões, né, para cima do crescimento, da projeção do crescimento econômico para esse ano. Então, se a gente olhar em meados de abril, estava em torno de 3%, agora já está em torno de 3,52%. E, no fundo, quando a gente olha as projeções mais atualizadas, elas estão razoavelmente acima disso, né? Mansueto, se você puder começar falando sobre essas revisões e sobre a revisão, inclusive, que você fez. Hoje parece que 4%, né? A mediana das expectativas está em 3,5%, mas as projeções atualizadas parece que 4% parece até baixo. Né? Se você puder comentar um pouco com a gente sobre essa revisão que vocês fizeram e falar um pouco também sobre crescimento de 2021, crescimento de 2022. E acho que a última questão, como que uma eventual terceira onda poderia afetar, enfim, essas revisões todas para cima? Então, vamos lá. Bom dia. Obrigado, Stephanie, Tiago e Eduardo Loio, por estarmos todos juntos aqui. É isso mesmo, Stephanie. A gente tem, primeiro, a gente começou o ano com o que a gente chama carrego estatístico, ou seja, a economia no final do ano vinha se recuperando muito rápido, e isso garantiu o seguinte, que mesmo que em 2021 a gente não crescesse, a gente ficasse estagnado em relação ao último trimestre do ano passado, a gente tinha garantido um crescimento de 3,6%. Mas há cerca de 40, 50 dias atrás, o mercado estava esperando que parte desse efeito estatístico a gente fosse desperdiçar. Por quê? Porque a gente esperava que no primeiro trimestre, com essa segunda onda de pandemia, a gente tivesse um baque, uma parada muito forte da economia. Então, muita gente estava esperando que no primeiro trimestre desse ano a gente tivesse uma queda do PIB de 0,5 ponto percentual em relação ao último trimestre de 2020. Mas os dados que saíram, dados de pesquisa de comércio, serviço, e principalmente um dado do Banco Central, que se chama IBCBR, que a gente olha como uma prévia do PIB, esse dado veio muito forte. Esse dado mostrou um crescimento, dado do Banco Central, no primeiro trimestre do ano, mesmo com o distanciamento social que começou em março, uma economia que no primeiro trimestre do ano cresceu 2,3%. Mesmo que a gente trabalhe com a expectativa que, de fato, o crescimento do primeiro trimestre do ano tenha sido menos da metade do que o dado do Banco Central mostrou, a gente caminha mais ou menos para esse ano para um crescimento aí em torno de 4,3%. Mas a gente pode ser surpreendido? Pode. Por quê? Porque se a gente conseguir controlar os dados de Covid com a aceleração da inflação a partir de julho, e a gente tiver um último trimestre muito bom, com a economia plenamente aberta, a gente pode ser surpreendido, como foi no ano passado, por um último trimestre muito forte, que pode levar o crescimento da economia mais perto ali, entre 4,5% e 5%. Então, assim, a gente tem hoje um cenário de crescimento muito melhor do que a gente tinha há 30, 60 dias atrás. E, basicamente, a surpresa veio desses dados que saíram em março. A gente esperava que essa segunda onda, que o número de mortes e o número de novos casos muito maiores do que foi o ano passado, que isso ia dar um freio muito grande na economia e não aconteceu. Por exemplo, tem um dado que eu gosto de olhar, que um outro departamento do banco levanta, que é o movimento em shoppings. No ano passado, quando a gente teve a primeira onda de Covid, o movimento em shoppings em março chegou a cair 90% em relação ao movimento pré-Covid, que foi em fevereiro de 2020. Para esse número, essa queda tão grande, movimento do shopping diminuir e praticamente empatar com o período pré-Covid, levou cerca de 6, 7 meses.
Então, mais ou menos ali em setembro, outubro, foi que a gente começou a se aproximar do movimento de shopping pré-Covid. Quer dizer, levou 6, 7 meses. Agora levou cerca de 4 semanas. Então, você teve uma queda muito forte, ali mais ou menos no início de abril, mas no início de maio, em meados de maio, a gente já tinha voltado ao movimento de shopping pré-Covid. Então, essa queda e essa recuperação tem sido muito rápido. E uma coisa interessante, que também é surpresa, é que as empresas aprenderam a trabalhar com distanciamento social. Claro que setor de serviço, que precisa de contato pessoal, esse sofreu e esse vai demorar um pouco a recuperar. Mas indústria e serviços que não precisam do contato pessoal, muitas vezes serviços financeiros, serviços de software, etc., todo esse setor, todas essas atividades mostrou uma recuperação muito forte. E vamos lembrar que esse ano a gente tem o que a gente chama um vento de cauda favorável, que é um mundo que vai crescer 6%, com preço de commodities em high, preço de commodities agrícola, mineral, e o Brasil é um grande exportador de produtos agrícolas e minerais. Então, a gente está começando o ano com a expectativa de crescimento muito melhor do que o que a gente tinha há 30, 60 dias atrás. Isso nos deixa um pouco mais aliviado. Só um último ponto. É bom a gente entender o seguinte, que a gente está numa recuperação cíclica e falando dos próximos anos, como você comentou, próximo ano o crescimento vai ser menor, a gente espera algo aí na casa de 2%, 2,5%, mas a gente está vindo de um ano forte. Tem uma preocupação que é emprego. Por quê? Porque mais de 60% do PIB do Brasil está ligado ao setor de serviços, que é, de fato, o setor que emprega. Então, possivelmente, a gente vai ter uma recuperação da economia, um crescimento do emprego formal, mas a taxa de desemprego ela vai continuar alta. A gente deve terminar esse governo com a taxa de desemprego ainda em 2 dígitos. E por quê? Porque, tradicionalmente, todo ano no Brasil, chegam 1 milhão, 1,5 milhão de pessoas novas no mercado de trabalho. E fora esse fluxo normal de novas pessoas que chegam no mercado de trabalho atrás de emprego, a gente ainda está com um número muito grande de pessoas que perderam postos no mercado de trabalho. Ainda hoje, mais ou menos 8 milhões de pessoas perderam o emprego em relação a fevereiro do ano passado. Então, o nosso desafio nesse ano e no próximo e no seguinte é gerar emprego para essas 8 milhões de pessoas que perderam emprego e saíram do mercado de trabalho, no momento não estão procurando emprego, e gerar novos postos para esse fluxo de 1,5 milhão de pessoas que, tradicionalmente, todos os anos chegam no mercado de trabalho. Então, possivelmente, nesse ano e no próximo, a gente vai ter uma recuperação da economia, mas com taxa de desemprego ainda alta, apesar do crescimento do emprego formal. Acho que, como você colocou, como as empresas estão aprendendo a lidar com a pandemia, enfim, a operar na pandemia, eventualmente uma terceira onda também poderia ter um efeito mais limitado pelo cenário que você colocou. Pode ser. Eu acho aí que o tempo crucial, enfim, que a gente tem que observar em relação à terceira onda, eu acho que é os próximos 2, 3 meses, tá? Porque a gente está num movimento que é o seguinte: a velocidade de vacinas não aumentou muito. O Brasil tem condições tranquilamente de vacinar por dia 1 milhão, 2 milhões de pessoas. O Brasil tem vacinado menos de 800 mil pessoas por dia. Então, acho que o crucial, só que nesse período já houve uma abertura muito forte. As pessoas parecem que estão cansadas de ficarem no isolamento social. E estão tendo imensa dificuldade para respeitar essas regras de distanciamento social, uso de máscaras, etc. Então, eu acho aí que o crucial é o que vai acontecer nos próximos 2 meses, porque também, a partir de julho, começa a pesar a importação de vacinas prontas, de contratos que o Brasil assinou. Então, se a gente mais ou menos conseguir controlar bem o número de casos, de mortes, nos próximos 2 meses, eu espero que, a partir de julho e agosto, a campanha de vacinação seja muito mais rápida e a gente chegue com pelo menos metade da população vacinada com a primeira dose ali por volta de setembro. E a gente sabe, olhando os outros casos do mundo, que quando você tem pelo menos 50% da população vacinada com a primeira dose, você consegue fazer essa abertura mais tranquilo. Mas, novamente, uma terceira onda é um risco. Mas mesmo com esse risco, ninguém está falando daquele cenário do ano passado, que você teve uma queda de PIB brutal no primeiro trimestre e no segundo trimestre do ano. Perfeito. Loio, eu queria perguntar para você um pouco sobre a comunicação do Banco Central, que você é um especialista nisso. E aí eu queria entender um pouquinho, né, se a gente olhar, o Banco Central atual ele tem feito um esforço para aumentar a transparência. Né? Se a gente olhar primeiro, eles colocaram o Forward Guidance, no momento em que o mercado
enxergava que tinha bastante incerteza, né? Eles deram aí alguma indicação de ter um pouco mais de certeza. Depois, na ata de janeiro, o Banco Central mostrou uma discussão, né? Abriu uma discussão que alguns membros teriam levantado de que, eventualmente, aquele estímulo extraordinário já não seria mais necessário. O mercado acabou lendo isso como um sinal de política monetária, de que, na verdade, o início da alta de juros estaria mais próximo do que o esperado. Depois vieram alguns membros do Copom e disseram que não, que isso simplesmente era uma transparência. E, mais recentemente, o Banco Central colocou aquela indicação de que eles estavam iniciando um ciclo de normalização parcial, mas que, no fundo, também não era uma sinalização, porque era basicamente a projeção naquela reunião indicava que você não precisava, no fundo, elevar a Selic até o nível neutro. Aí eu queria entender um pouco, na sua opinião, essa transparência, ela tem gerado mais benefícios, no fundo, do que custos? Os custos, no fundo, seriam esses ruídos? E para entender um pouco mais, assim, qual que é o limite dessa transparência, né? Se a gente olhar, tem alguns bancos centrais, por exemplo, o Banco Central da Suécia, que até divulga qual que é a projeção deles para a própria taxa de juros, o que eles vão fazer com a taxa de juros no horizonte relevante. Então, eu queria entender um pouco disso de você. Bom, vamos lá. Bom dia, obrigado, Stephanie. Bom dia a todos, em particular aos meus amigos Mansueto e Thiago. Eu diria o seguinte, talvez em vamos dizer, caráter mais abstrato do que discutindo especificamente o que as últimas atas do Copom, as últimas comunicações do Banco Central do Brasil disseram. Bom, eu acho que o caminho, no sentido de mais transparência, não começou hoje, é inexorável. Qual é o limite dessa transparência? Eu confesso que eu não sei te dizer. Se essa pergunta tivesse sido feita há 20 anos atrás, provavelmente a resposta teria sido um limite muito aquém daquilo que a gente já fez de progresso nesse meio tempo. Então, eu acho que é inexorável que a gente caminhe no sentido de mais transparência. Mas é importante levar em conta, né, Stephanie, que transparência, vamos dizer assim, clareza, no que é comunicado pelo Banco Central, não depende só do que o Banco Central decide dizer. Depende, vamos dizer assim, da existência de um código compartilhado entre o emissor e o receptor dessas mensagens. O receptor dessas mensagens, em geral, sendo, pelo menos em primeiro lugar, os participantes de mercado, que acompanham isso, vamos dizer assim, mais corriqueiramente, mais detalhadamente. E quando vamos dizer, o estilo de comunicação vai mudando, é natural que esse código, que talvez estivesse, vamos dizer assim, bem estabelecido, ele sofra um abalo, porque as pessoas não têm ainda, vamos dizer, uma perfeita noção se o que está sendo dito, que é diferente do que se dizia normalmente, vamos dizer, um sinal diferente sobre o código que vigorava antes, ou se é simplesmente um código novo. Em particular, quando a gente vê um Banco Central se tornando mais explícito na sua mensagem, a gente precisa se perguntar por que outrora o Banco Central não era tão explícito assim. E a razão pela qual os bancos centrais ainda, vamos dizer assim, hesitam em ir para a transparência, vamos dizer, plena, completa, e continuam falando, em parte, mais pelas entrelinhas do que pelas linhas, daquilo que ele escreve, é porque a sensação que os bancos centrais têm é que quanto mais explícita e expressa a mensagem maior é o compromisso que o Banco Central assume com o conteúdo daquela mensagem. Então, uma forma de modular, vamos dizer assim, o compromisso assumido é modulando o grau, vamos dizer assim, de transparência, de clareza naquilo que é dito. Se é assim, se a premissa sempre foi essa, no momento em que o Banco Central decide adotar mais clareza, ser mais explícito, é natural que as pessoas interpretem isso como um sinal de maior compromisso com aquilo que está sendo dito do que se aquilo tivesse sido dito de maneira, vamos dizer assim, mais implícita, mais nas entrelinhas do que, como eu disse, nas linhas. Portanto, eu não acho que seja, vamos dizer assim, um fenômeno inesperado que haja aí alguma discussão a respeito do quanto, vamos dizer assim, da maior clareza do Banco Central é mais compromisso
com as mensagens? É a tentativa de passar uma mensagem mais firme? Ou é somente, vamos dizer assim, ser mais revelador a respeito de como a análise do Banco Central vai se formando? Mas eu não acho que seja, vamos dizer, qualquer problema que você tenha, vamos dizer, nessa transição, eu acho que não denota, vamos dizer, desvantagens da transparência. Vamos dizer, são as dores da transição, não é isso? Enquanto a gente vai aprendendo o que de fato o Banco Central quer dizer quando ele diz alguma coisa. Então, eu acho que o caminho é esse, é mais transparência, mais, vamos dizer, um esforço redobrado de esclarecer ao mercado o que a mudança do código, na verdade, quer dizer enquanto ela está acontecendo. Perfeito. E aí uma pergunta agora para o Thiago, que é mais ou menos o seguinte: quando a gente olha as projeções do Banco Central, né, para 2022, que levam em consideração, no fundo, uma taxa de juros abaixo da taxa neutra de 6,5%, a gente vê que a projeção está na meta, na verdade, até está ligeiramente abaixo da meta, né? O que reforça, no fundo, que há espaço para o Banco Central parar esse ciclo de alta de juros no nível inferior a esse 6,5%. Por outro lado, quando a gente olha o balanço de riscos, né, e olha que o Brasil está crescendo bastante, né, como o Mansueto colocou, a gente olha que também do lado externo, o Fed deve indicar a redução nas compras, né, provavelmente no segundo semestre. Na parte fiscal também tem algum tipo de risco, de alguma pressão extrateto. E aí tem o balanço de risco e tem a projeção. No fundo, não parece um pouco limitado esse espaço para o Banco Central, de fato, encerrar o ciclo de juros abaixo desses 6,5% e, eventualmente, né, nas próximas reuniões, inclusive, desacelerar o ritmo de alta? Como é que você vê assim, esse cenário, balanço de riscos versus projeção? Obrigado, Stephanie. Primeiro, eu queria falar um pouquinho sobre a minha vinda ao BTG. Esses são meus primeiros dias, tem sido um prazer imenso. É uma honra fazer parte desse time e é uma honra começar com esse painel aqui, com o Loio, com o Mansueto, com amigos tão próximos, e com você, Stephanie, e participar desse evento. Eu vou responder essa pergunta seguindo da resposta excelente do Loio sobre transparência. Eu acho que a comunicação do plano de normalização parcial ela é um movimento de transparência sobre o que pretendem fazer com os juros. Uhum. E isso é uma transparência sobre, olha, eu tenho um plano de ação contingente ao meu cenário econômico. E é uma transparência que supõe que você tem um mínimo de confiança naquele seu cenário de convergência da inflação para a meta. Porque se você não tem confiança nesse cenário, se o teu balanço de risco é tão assimétrico e tão disperso que vai fazer com que você, com uma probabilidade muito grande, reveja o seu cenário, você entra no ponto que o Loio falou, que você acaba sinalizando uma coisa que tem uma probabilidade baixa de acontecer e as pessoas vão, além de confundir isso com comprometimento, que tem esse custo todo do novo código, as pessoas vão achar que você não tá acertando o seu cenário. Então, nesse sentido, a gente costumava dizer, quando estava no Banco Central, que o nosso limite da transparência a gente saber o que vai acontecer. Uhum. Então, a gente não pode comunicar uma coisa, um plano, sem saber qual vai ser o cenário. Então, nesse sentido, eu acho que é importante a comunicação da transparência ser mais do que um plano no seu cenário modal. Mas tem que ser uma comunicação da sua função de reação. Assim, quais são os meus objetivos, quais são os trade-offs que eu vejo se o cenário mudar e de que maneira eu vou reagir frente a essas mudanças de cenário. E com o balanço de risco que a gente tem hoje, que você apontou, tanto no fiscal quanto na evolução da inflação que a gente está vendo, e na retomada de atividade, os riscos são muito grandes. Então, a gente tem uma inflação muito pressionada, a política monetária compensando depois de um momento de estímulo muito grande, e a gente tem um risco de como é que isso vai se transmitir para as expectativas de inflação no horizonte relevante. Eu acho que o Banco Central fez um disclaimer muito correto em dizer que o plano de normalização parcial é um plano
dado o cenário deles, se as coisas mudarem, eles vão rever, não é um compromisso, é uma sinalização. E eu acho que o espaço daqui para frente é a comunicação de o que faria ele revisar e reotimizar esse plano. E eu acho que isso faz parte e é uma maneira de comunicar essa função de reação. Uma outra coisa que a gente sempre falou, e eu acho que esse Banco Central também fez isso quando acabou com o Forward Guidance, é dizer que, olha, a projeção no cenário Focus do modelo do BC não é uma estatística suficiente para a definição da taxa de juros. Se essa projeção está marginalmente abaixo da meta, não necessariamente eu vou baixar juros, se ela estiver um pouco acima, não necessariamente eu vou subir. É isso em combinação com o balanço de juros que já existe o diagnóstico que está assimétrico para cima. Então, de novo, eu acho que o que pesa daqui para frente vai ser a comunicação sobre como ponderar essas duas coisas. E eu acho que é o caminho natural de transparência. Falar um pouco mais dessa função de reação e quais são os determinantes disso. Eu acho que um peso maior vai estar nessa expectativa de inflação no horizonte relevante. E aí, no fundo, só para a gente pensar, em termos de riscos mesmo, você falou muito bem sobre essa parte da transparência e como eles estão falando sobre essa função de reação, que é super positivo, e parece, de fato, no cenário, né, que a gente está caminhando para um cenário que, no fundo, ele vai ter que levar essa taxa mais próximo do nível neutro? Dá para falar isso ou ainda é cedo, a gente realmente vai ter que observar os próximos meses, essa expectativa de inflação? Olha, eu acho que existiam elementos, e o balanço de risco realmente apontava nessa direção quando eles decidiram sinalizar a normalização parcial. Então, de lá para cá, eu acho que houve uma deterioração da dinâmica inflacionária, mas houve outros pontos que foram favoráveis no balanço de risco, por exemplo, a evolução do fiscal, que o Mansueto também pontuou aqui ontem. Então, eu acho que existe elementos nas duas direções. Na minha opinião, apontar a normalização parcial já nos últimos comunicados já era um pouco otimista demais, dada a situação, até porque você tem um tempo para ver a evolução dos riscos para frente. Sim. Mansueto, você concorda com essa questão da normalização parcial, que eventualmente como o Tiago colocou, desde que o Banco Central colocou, parece que houve uma deterioração, embora essa parte fiscal, no curto prazo, tenha ficado mais otimista, vamos dizer assim? Eu acho que sim, eu concordo com o Tiago. Eu acho que esse termo normalização parcial causou muito ruído desnecessário, né? Eu acho que tudo isso que o Tiago e o Loeu falaram de transparência, enfim, da informação que tem que estar na ata, a gente poderia, enfim, pegar a mensagem do Banco Central sem precisar daquele termo normalização parcial, porque se teve uma coisa que piorou, infelizmente, nos últimos 2 meses, foi o cenário de inflação, porque a gente tem algo, enfim, que normalmente não acontece, que é preço de commodity em alta e um real perdendo valor. Em geral, quando a gente tem um boom de preço de commodity, ganho em termo de troca, o dólar fica mais barato. Dessa vez, isso não aconteceu. E tem um fator adicional que também estava fora da nossa matriz de risco, que é preço de energia. A gente está indo para um ano, enfim, que a gente está com nível de reservatórios muito baixo. Isso vai levar com que o preço de energia, até o final do ano, fique num nível alto, com acionamento da bandeira vermelha. E mesmo assim, com o acionamento de bandeira vermelha esse ano, isso pode, enfim, não ser suficiente para cobrir as perdas do sistema, o que significa um reajuste maior de preço de energia para o ano que vem. Então, a gente tem um cenário de risco aí, que é um câmbio que não voltou tanto quanto deveria ter voltado pelo nosso histórico anterior, um cenário de atividade econômica melhor do que a gente esperava e um cenário de preço de energia caro. Então, assim, de fato, assim, o trabalho do Banco Central ficou mais difícil. Agora, tem uma coisa que eu quero colocar na mesa para a gente discutir, e para o Loio e o Tiago, enfim, comentarem um pouco, Stephanie, que é o seguinte: mesmo nesse cenário que a gente está falando, de uma inflação mais alta, que não seria necessário aquele termo normalização parcial nos comunicados do Banco Central,
A gente está discutindo se a taxa de juros no final do ano desse governo vai ficar 5,5% ou 6,5%. Quer dizer, se no final do ano o Banco Central faz o ciclo completo do aumento de juros, e a gente termina o ano com juros 6,5% e vai para o próximo ano com juros 6,5%. É uma situação muito diferente do que a gente tinha há 4, 5 anos atrás nesse país. Vale lembrar que no início de 2016, 5 anos atrás, a gente estava num país que os juros de curto prazo, a taxa de juros Selic era 14,25%. Então, assim, mesmo nesse nosso cenário, entre aspas, negativo, de acelerar a normalização da política monetária, quando a gente está discutindo a taxa de juros neutra, a taxa de juros que o Banco Central vai parar esse ciclo, é uma taxa de juros muito menor do que o que a gente tinha nesse país há 5 anos atrás. Isso me deixa muito mais confortável. Ótimo ponto. E aí, indo para essa questão da taxa de juros mais baixa, vamos dizer assim, estruturalmente, eu queria só olhar um ponto que é o seguinte: se a gente olhar a dívida pública, por mais que nesse ano vai ter uma queda, é uma dívida pública alta, né, quando a gente compara, inclusive, com outros países. Temos um déficit fiscal ainda elevado, embora esse ano será abaixo, vamos dizer assim, do esperado algumas semanas ou meses atrás, e a gente está num ciclo de alta de juros, né? Os juros vai para 6,5%, abaixo do passado, mas é um ciclo de alta. Esse nível de 6,5%, do ponto de vista da dinâmica da dívida para frente, é um juros que incomoda, vamos dizer assim, essa dinâmica da dívida? Estou perguntando isso, queria saber a sua opinião, e depois, se o Tiago ou o Loi quiserem comentar, no seguinte sentido: será que a gente pode estar próximo de um cenário em que algumas pessoas, quando chegam, enfim, nessa discussão, se o nível da taxa pode atrapalhar a dinâmica da dívida, eventualmente, num cenário como esse, o Banco Central até pode começar a olhar que o câmbio, no fundo, começa a desvalorizar, né, se as pessoas têm essa percepção, e aí isso começa a impactar a inflação, e aí o Banco Central se vê naquela situação de que, se aumenta juros, pode causar, no fundo, um aumento da inflação. Queria, então, ouvir só essa parte. Eu queria ouvir de você, Mansueto, essa questão, se o nível incomoda, e do Tiago e do Loio, se a gente poderia estar próximo de uma situação como essa. É uma dúvida que sempre surge, eu acho que seria interessante escutar vocês. Então, vamos lá. Eu acho que tem algo novo nas nossas projeções que melhora muito a dinâmica da dívida, que é a questão de um PIB que vai crescer mais com deflator de PIB. Deflator do PIB é como se fosse a inflação do PIB, o que leva a que o PIB nominal cresça mais. E o que importa, quando a gente está discutindo dados fiscais, faz toda a diferença, é o resultado primário, a dívida em relação a PIB. Depois que o teto de gasto foi aprovado, a gente estava num país que o PIB nominal estava crescendo, em média, 5% por ano. Então, isso, enfim, tornava mais difícil o ajuste fiscal. O PIB nominal esse ano vai crescer em torno de 12%. É o maior crescimento desde 2011, quando o PIB nominal cresceu 12,6%. Então, há 5 meses atrás, a gente estava discutindo dívida pública em 100% do PIB. Uma projeção conservadora está levando a dívida pública esse ano para algo na casa de 85% do PIB e queda da dívida líquida. Então, a gente vai ter um ano que a gente esperou que a gente ia começar 2021, com a dívida bruta crescendo, a dívida líquida crescendo, e, novamente, dívida bruta ali se aproximando de 100% do PIB, que era a expectativa 8 meses atrás. A gente terminou o ano passado com a dívida bruta em 89% do PIB, e esse ano pode cair para 85% do PIB ou menos, e a dívida líquida cair também. Então, só isso já melhora bastante a trajetória de dívida. Os juros indo para 6,5% não é um juro que eu acho que agrava a dinâmica. E um outro ponto importante é o seguinte: a gente tem uma recuperação inesperada e muito rápida da receita. No ano passado, o governo perdeu de arrecadação mais de 80 bilhões. E isso está voltando muito rápido esse ano. Então, melhora o resultado fiscal deste ano e do próximo também. Eu diria que uma boa meta, um bom desafio para o próximo governo já seria a gente voltar a ter superávit primário em 2023. Então, a gente começou esse ano, a expectativa era de um déficit primário de 3,5% do PIB, esse número agora caiu para 2,2% do PIB, e a gente já sabe que no ano que vem o primário será melhor, cumprindo o teto de gasto, que a gente vai ter uma queda da despesa primária desse ano para o próximo, de cerca de 1 ponto do PIB. Como eu já falei, vai ser
a primeira vez que um governo, em 4 anos, num ciclo de governo de 4 anos, vai reduzir o gasto do governo federal. O gasto não financeiro do governo federal, pela primeira vez, vai cair num ciclo de governo de 4 anos. Isso nunca aconteceu pós-Constituição. Então, eu acho assim, a situação fiscal melhorou, o juro indo para 6,5% com a dívida 100%, assusta muito mais do que os juros indo para 6,5% com a dívida de 85% do PIB ou menos. Tá? Então, eu acho assim, eu acho que, é claro, aumentar juro aumenta o serviço da dívida, mas nesse nível não é algo que eu ficaria tão assustado com o que o Tiago e o Loio vão comentar agora. Perfeito. Sigo eu? Eu concordo com o que o Mansueto falou. Eu me lembro do ano passado, depois das medidas iniciais do Covid, era praticamente impossível você fazer uma simulação da dívida que não batesse muito rápido em 100% do PIB. E daí subia rápido. Então, assim, é ótima notícia que a gente tenha tido choques de termos de troca que fizeram com que o nosso PIB nominal subisse muito e a gente tivesse, no final das contas, uma métrica, essa métrica, assim, uma métrica muito importante, quase uma estatística suficiente da nossa situação, da nossa situação fiscal, que é a dívida sobre o PIB. Mas tem alguma coisa que me deixa um pouquinho menos otimista, que é, primeiro, ele é um ajuste um pouco de sorte. A gente teve termos de troca, o crescimento foi um pouco maior, mas perto da evolução do PIB nominal do deflator, é um movimento de termos de troca que não é uma coisa que nós controlamos, é uma coisa que é fruto dessa expansão global que nós estamos vivendo. Não tem toda a virtude necessária em termos de ajustes e geração de primários com cortes de gastos correntes e aumento de arrecadação. Então, esse é um ponto, mas é óbvio que é muito melhor você partir dessa situação atual, do nível de dívida menor para frente. O segundo ponto é que você depende muito da evolução dos seus termos de troca. O que pode ser bom. Tem alguns estudos que mostram que a Suíça, por exemplo, durante períodos longos, de 100 anos, ela foi dos países ricos o que menos cresceu e começou pobre e terminou rico. É uma mágica. Não é mágica, é termos de troca. Pode ser que aconteça com o Brasil? Pode, mas eu não contaria com isso para resolver o nosso problema fiscal. A gente tem que resolver de uma maneira virtuosa e contar menos com a sorte. Então, nesse sentido, o que eu aprendi com o professor Loio, que foi meu professor no mestrado em 2003, foi que, para a questão da dominância fiscal, ou para a questão da efetividade da política monetária existem umas condições fiscais, mas essas condições são intertemporais. Então, assim, é óbvio que o nível da dívida sinaliza o quanto a dificuldade que você vai ter de gerar receitas que vão pagar essa dívida. Então, o nível da dívida menor facilita. Mas se esse nível de dívida menor vier acompanhado de mais irresponsabilidade, não vai adiantar nada. Então, eu acho que nós temos condições de, daqui para frente, gerar os primários. Acho que essa é a questão que tem que ser debatida. E as pessoas têm que acreditar nisso. Essa disciplina fiscal tem que ser algo crível. Por isso que esses próximos passos, com reforma administrativa, mesmo não tendo impacto corrente, ela ajuda na credibilidade dessa sustentabilidade intertemporal. Eu acho que esse é o fundamental para a política monetária. Só um último comentário. Eu acho que o 6,5% não preocupa, ou uma taxa de juros real de 3%, se você tiver os ajustes fiscais necessários. Mas um ponto importante que isso não é uma coisa dada, fixa. Então, ela depende muito dos prêmios de riscos associados à economia brasileira, que tem a ver com a própria credibilidade do fiscal e tem a ver com a manutenção da credibilidade da política monetária e da ancoragem das expectativas que permitiu que a gente fizesse essa redução na taxa de juros para os níveis que a gente está vendo hoje. Depois de 4 anos nesses níveis, a gente começa a achar que é um jogo que está permanentemente ganho, mas nunca é. Então, a gente tem que estar sempre atento, porque o 6,5% não é um parâmetro da economia brasileira.
ou é um parâmetro, mas é um parâmetro endógeno nessas condições, a gente tem que sempre ter cuidado. Perfeito. Loio, queria acrescentar alguma coisa? Só acrescentar alguma coisa, porque o que eu teria de mais importante a dizer é exatamente isso aí que o Thiago já disse. Eu acho que o patamar inicial da dívida é uma estatística muito importante, mas não é a única coisa que é importante e é crucial para o funcionamento, vamos dizer assim, desses esquemas aí de dominância fiscal, não é isso? É crucial o que as pessoas acreditam que o regime fiscal será no futuro. E a respeito disso, eu só faria um comentáriozinho adicional, é que, muito embora nós tenhamos tido muita discussão a respeito, vamos dizer assim, da natureza do regime fiscal no qual o Brasil está vivendo e estará vivendo, não é? Ao longo dos últimos trimestres, não é? Mesmo assim, nós não parecemos estar numa situação em que o mercado se considere à beira de uma situação em que a política monetária se torne contraproducente para as funções às quais ela se destina, notadamente combater a inflação, que é uma das características, vamos dizer assim, da dominância fiscal da qual nós estamos falando aqui. E uma evidência de que o mercado não parece, vamos dizer assim, estar acreditando, vamos dizer, na iminência dessa dominância fiscal, foi toda a argumentação que o mercado fez agora no início do ciclo de juros, em que o mercado insistiu que uma atitude, vamos dizer assim, mais assertiva do Banco Central de elevação dos juros teria um papel muito importante para conter a desvalorização da taxa de câmbio, para fazer com que o real novamente se fortalecesse, o que não seria o caso se nós estivéssemos já, vamos dizer assim, no limiar da dominância fiscal. Opinião essa, aliás, que nem era compartilhada, vamos dizer assim, com tanto entusiasmo por muitos economistas, muitos analistas econômicos não achavam que a alta de juros pudesse ter essa eficácia toda, vamos dizer assim, para combater a depreciação da taxa de câmbio, mas não por preocupações com dominância fiscal, e sim por outras considerações, outras variáveis que estão aí também afetando a taxa de câmbio. Então, não me parece que nós estejamos no limiar dessa dominância fiscal, e não me parece que sequer o mercado ache que nós estamos no limiar dessa dominância fiscal. Existe uma outra dominância fiscal que não tem nada a ver com isso, ou tem pouco a ver com isso, que é uma dominância fiscal em que a política monetária ela não se torna contraproducente para o câmbio, para a inflação, mas ela simplesmente passa a internalizar objetivos de controle da trajetória da dívida, e aí, ao internalizar esses objetivos, o Banco Central acaba usando o seu instrumento de política monetária mais timidamente do que ele faria se ele não estivesse internalizando esse objetivo. É bom a gente sempre lembrar que isso é um tema que é objeto de comentário, mas nunca como recomendação a respeito do que o Banco Central deveria fazer. Isso aí não é uma recomendação terapêutica. Isso aí, na verdade, é uma doença da política monetária, não é isso? Então, não vamos dizer assim, começar a nos enamorar da ideia de que o Banco Central também tem que dar uma mãozinha, não é isso? Para manter a trajetória de dívida sob controle. Bom, obrigada. Eu acho que a nossa audiência deveria estar até mais tranquila, ouvindo de dois especialistas no assunto, essa visão um pouco mais favorável. Eu queria falar agora um pouquinho do cenário externo e como isso poderia afetar as economias emergentes. Se a gente olhar, como o Mansueto colocou, o PIB global vai ter um crescimento de 6%, o mais alto da série histórica do FMI, que começou lá em 1980. E, além disso, a gente começa a ver alguns sinais de inflação também. A gente viu nos Estados Unidos, em outras economias que já estão num processo de reabertura mais avançado. E aí eu queria entender qual que é o impacto disso, possíveis impactos para economias emergentes, em especial o Brasil, no sentido que, algum tempo atrás, tinha um pouco essa visão de que o Fed vai ser atrasado, então ele vai esperar, pode vir inflação, pode subir expectativa de inflação, vai demorar, então, portanto, é bom para o Brasil, essa história de esperar.
Por outro lado, alguns membros do Fed já começam também a falar de que daqui a pouco o próximo assunto é discutir a redução das compras, né, dos ativos lá nos Estados Unidos. O que na avaliação de vocês, começando aqui pelo Thiago, vai pesar mais, assim, olhando num horizonte de 6 meses? A questão da inflação, a gente vai ter inflação com o Banco Central realmente atrasado ou não? A gente daqui a pouco vai começar a realmente ver o Banco Central um pouco mais preocupado com essa inflação e aí a gente poderia, enfim, ver alta das taxas, etc., um cenário menos favorável. Tá ótimo, ótima pergunta. Eu acho que acho que tem 2 cenários aqui que a gente pode tomar como casos polares. Um que eu acho que é o plano original do Fed, que é você vê alguma inflação, essa inflação vai estar um pouco acima da meta de longo prazo dele, e isso está totalmente de acordo com a ideia de average inflation targeting, você vai rodar um pouco acima, você vai ver, isso na média vai gerar os 2% de inflação, você vai ver o mercado de trabalho melhorando, chegando perto dos níveis de pleno emprego, com a inflação um pouco acima. Quando chegar nesse momento, de uma maneira suave, você começa a retirar os estímulos. E eu acho que esse é o cenário Goldilocks para economias emergentes. Você vai ter um período grande de crescimento alto, taxa de juros real nas economias centrais baixas e pressão sobre preço de commodities, pressão positiva. Isso é um cenário muito bom para economias emergentes. Eu acho que, contra esse cenário, existe um cenário de risco, porque o que o Fed disse no Average Inflation Target não é que existe um compromisso de manter taxa de juros baixa em qualquer situação de inflação. Então, o risco é a quantidade de estímulo que foi dado, e eu acho que, principalmente do lado fiscal, que é uma coisa realmente sem precedentes, de gastos, de transferência para famílias com alta propensão a consumir, na reabertura do Covid, em que tem alguns gargalos de oferta, pode gerar uma inflação corrente alta, e se houver alguma contaminação nas expectativas, a gente sabe que esse processo pode pegar tração mesmo no ambiente em que está aberto. Nós que vivemos economias emergentes aqui, a gente viu exemplos disso com alguma frequência. Então, esse é um cenário que eu não diria que é o cenário de maior probabilidade, mas é um cenário de risco. Nesse cenário de risco, o Fed vai reotimizar. Ele quer que a inflação corra acima da meta, mas com as expectativas de longo prazo ancoradas, de uma maneira controlada e sustentável. Se houver uma inflação mais forte, eu acho que pode haver uma revisão, e esse cenário é um cenário de inflação em economias centrais, que justificam uma reotimização de política monetária, vai ser um cenário desafiador para economias emergentes. Eu acho que esse ainda não é o cenário padrão, mas eu acho que é muito importante a gente ver a evolução da inflação nesses próximos meses e como essa inflação se transmite nas expectativas. Eu acho que esse mesmo na nova função de reação do Fed, isso pode trigar alguma reação. A gente teria mais um período, mas a gente está próximo desse ponto que talvez vire uma preocupação, vamos dizer assim, para o Brasil, né, no caso. Eu acho que é uma coisa que a gente tem que prestar atenção. Acho que ainda existe um cenário com grande probabilidade que o Fed vai esperar até o mercado de trabalho realmente chegar no pleno emprego antes de reotimizar essa política monetária, mas se realmente houver um processo inflacionário muito forte, vai ficar difícil considerar que é tudo temporário e que não tem nenhum impacto na inflação de mais médio prazo. Eu acho que essa caracterização dessa inflação no verão da reabertura como temporário para alguma coisa mais permanente é que faria o Fed mudar um pouco a maneira de agir. E eu acho que eles são bem claros, bem transparentes na função de reação. Se a gente olhar direito o que é o Average Inflation Targeting, ele não é um compromisso de manter a taxa de juros baixa em qualquer situação. Então, eu acho que isso a gente tem que prestar atenção, principalmente porque os sinais agora estão
um pouco nas duas direções, alguns sinais mais fracos de atividade, de mercado de trabalho, e um número muito forte de inflação. Então, ele tem que descobrir em que mundo a gente está nesse processo, em que pé a gente está nesse processo inflacionário americano. Mas parece que demora ainda um pouquinho, né? Acho que tem alguns meses para a gente ter uma visão. Ótimo. E aí, tentando pegar esse cenário externo, né, trazer um pouco para o Brasil, que a gente olha, a gente falou muito, todo mundo comentou a questão da alta das commodities, né? Então, nesse ano, é 24% em reais. E aí a gente olha a taxa de câmbio e a gente vê que ela não acompanhou esse aumento, né, dos termos de troca. Nas exportações, o preço das exportações subiu bastante e o real não acompanhou esse movimento. E aí tem duas teses, né? A primeira tese de que, no fundo, tem um prêmio de risco elevado, prêmio de risco associado ao fiscal, por exemplo, e que isso não deixou, vamos dizer assim, a moeda brasileira apreciar. Por outro lado, tem a visão de que, no fundo, o nível da taxa de juros estava errado, né? A gente está, agora, vamos dizer, corrigindo, e aí, portanto, se esse é o caso, a gente deveria, sim, agora ver essa apreciação. O que, na visão de vocês, pesou mais? É mais a questão do... O diagnóstico até agora foi mais a questão dos juros, de fato? Foi a questão do prêmio de risco? E olhando para frente, o que deveria aí predominar? Então, vamos lá, rapidinho. Eu acho que, em termos de volatilidade, novamente, olha para os fundamentos da economia. A gente vai ter um superávit em conta corrente que não ocorre desde, se eu não me engano, desde 2007. A gente vai ter investimento direto externo na casa de 50 a 55 bilhões de dólares. A gente não teve a saída, ao contrário, aquela saída forte de capital, de investimento em carteira, que ocorreu no primeiro trimestre desse ano, isso começou a voltar a setembro, outubro, então a gente não vai ter essa saída que ocorreu no ano passado, ao contrário, a gente em algum momento pode ter uma entrada. Então, olha, um país que tem um saldo de reserva muito alto, e além disso, o Brasil hoje é credor em dólar. Quer dizer, todo o Brasil da década de 50 até a década de 80, até a década de 90, o que assustava era a dívida externa. Isso não é o caso do Brasil hoje. Quando a nossa moeda perde valor, o setor público fica mais rico, porque ele é credor líquido em dólar. Então, pelos fundamentos, é um país que o câmbio deveria estar abaixo de R$5. Aí entra essa questão de juros, mas a volatilidade que a gente viu no primeiro trimestre desse ano, o câmbio chegando a bater 5,86, aí não foi juros, tá? Foi risco que se colocou na mesa. Eu posso dar vários exemplos, mas tem um que eu gosto muito. No início de março, quando o dólar bateu 5,86, o governo estava discutindo uma PEC emergencial. O governo conseguiu, em uma semana, aprovar uma PEC. Isso não é comum. O político mais otimista da base do governo nos falava que, se tudo desse certo, o governo levaria 1 mês e meio a 2 meses para aprovar a PEC emergencial. O governo aprovou em uma semana, mas, ao mesmo tempo que o governo discutia uma medida que era para sinalizar para o mercado o compromisso do governo com o ajuste fiscal, uma parte da base política do governo veio com a ideia de quebrar o teto de gasto. Foi exatamente nessa semana que o dólar subiu, bateu 5,86. Foi uma questão de risco. Então, assim, eu acho que isso é muito importante. Tem a questão de juros, que pode afetar talvez o nível da taxa de câmbio, mas essa volatilidade excessiva que a gente viu na taxa de câmbio no primeiro trimestre do ano está claramente ligado a uma série de ruídos que foram produzidos em Brasília. A forma que se deu a troca do presidente da Petrobras, trocar o presidente do estatal é direito do presidente, isso é comum, mas a forma que se deu, um pouquinho tumultuada, com risco de intervenção em outros setores, causou um mau humor no mercado que se refletiu em risco e câmbio. Essa tentativa de, na votação da PEC emergencial, se quebrar o teto de gasto, causou mais ruído. E depois veio a aprovação de um orçamento que não era compatível com o teto de gasto. Então, todos esses ruídos, a meu ver, esses riscos todos, causaram volatilidade excessiva da taxa de câmbio em decorrência de um medo se o governo cumpriria ou não com as regras fiscais, não apenas nesse ano, mas nos próximos anos. Então, acho que teve muito disso na taxa de câmbio. Eu complementar o que o Mansueto falou. Eu volto ao primeiro semestre de 2020 para fazer uma comparação com a situação de um ano atrás com agora. Eu acho que ali, o que a gente estava vivendo? Termos de troca muito mal,
uma atividade mal e uma incerteza em comparação sobre como a economia ia reagir para frente enorme. Então, assim, uma corrente ruim e a perspectiva ruim e incerta. Um fiscal que, quando você botava na planilha, gerava dinâmicas de dívida completamente explosivas. A necessidade do Tesouro Nacional, eu acho que o Mansueto ainda estava lá, de colocar muita dívida no mercado, dívida de curto prazo, remunerada a Selic, e a Selic a 2%. Então, era um combo, e para tornar essa quantidade de dívida atrativa a um investidor, ela tinha que estar barata em relação a alguma coisa. E essa coisa é qualquer outro ativo estrangeiro, e você fica barato com um câmbio muito depreciado. Então, olhando todos esses fundamentos que justificavam um câmbio muito depreciado e comparando com a situação de hoje, é muito diferente. Por mais que exista incerteza fiscal e política, você teve esse ajuste, que pode ser um pouco de um interregno benigno externo vindo do preço de commodities, mas você teve um ajuste na dinâmica de dívida. Você tem o Banco Central diminuindo a necessidade de você colocar dívida nova de curto prazo no mercado. Você tem o Banco Central fazendo alguma normalização, mesmo que ainda seja parcial, é muito diferente do que a gente viu naquele período do ano passado. E você tem, por mais que exista incerteza sobre a atividade, muita coisa se realizou, muita incerteza se dissipou, e se dissipou de uma maneira favorável. Então, olhando esses gaps, tanto de evolução de risco fiscal, quanto de evolução de termos de troca e evolução de política monetária, o que a moeda andou nesse período é bastante decepcionante. Então, assim, eu acho que, olhando os fundamentos, pouca coisa justificaria essa evolução tão comedida daquele período tão turbulento para agora. E isso é verdade também quando você compara com os seus peers, que muitas vezes não tiveram nem uma mudança tão grande de fundamentos. Talvez não tivesse tido um fundamento tão deteriorado lá atrás, mas certamente não tiveram uma melhora, um avanço tão grande nesse período de um ano. Portanto, a gente tem melhora de risco, melhora do prêmio de risco e também na questão de juros, né? Ou seja, seria tudo mais favorável realmente para esse câmbio andar, vamos dizer assim. Andar para os fundamentos, né? Andar para os fundamentos, ou seja, apreciar. Isso. Loio, a gente conversou aqui muito sobre a questão da taxa de juros, né, desse nível de equilíbrio. O Thiago colocou muito o ponto de que, no fundo, esse 6,5 é, no fundo, uma taxa endógena, né, da nossa economia. E aí, se a gente olhar, a gente assume, né, as últimas simulações, vamos dizer assim, indicam que a taxa de juros real, neutra, estaria em torno aí de 3%, 3,2%, enfim, em torno desse nível. Se a gente olhar para frente, olhar que esse cenário externo, daqui a pouco realmente o Fed, daqui a pouco não, pode demorar um pouco, mas se alguma coisa, essa taxa lá fora vai voltar a subir, né? A taxa de juros, eventualmente, de equilíbrio também vai voltar a subir lá fora. Como é que a gente... É possível ter alguma análise sobre essa taxa de juros neutra aqui no Brasil, olhando assim para frente, por mais incerto que seja o cenário? Será que dá para a gente ter alguma visão sobre isso? Bom, vamos lá. Eu acho que aí tem dois patamares de pergunta. O que é razoável imaginar para a trajetória futura da taxa de juros neutra global, isso? Secundariamente, em que medida a gente acha que o que acontece com a taxa de juros neutra global faz com a taxa de juros doméstica, né? E em que medida outros fatores domésticos vamos dizer, terão um papel também preponderante, ou até mais preponderante, sobre a trajetória dos juros neutros do Brasil. Tá? De novo, eu posso soar monótono, não mas eu acho que do ponto de vista doméstico, o fator mais importante, vamos dizer assim, para definir o que serão os juros neutros é o fiscal. Eu acho que continua sendo verdade isso.
Eu acho que nós, de fato, como disse o Tiago aí, nós temos sorte, não é? Com alguns fatores que levaram a um quadro fiscal, pelo menos nas estatísticas correntes, muito menos ruim do que se imaginava. Mas é importante que, vamos dizer, nós não tomemos isso como uma licença para fazer o que der na telha, der vontade, descuidando, vamos dizer assim, da sensação de que existe aí um programa, não é, de consolidação fiscal a longo prazo. Eu acho que isso vai ser importantíssimo. Agora, evidentemente, a gente não é uma ilha, não é? Então, o que acontece com as condições, né, globais importam, e aí a grande pergunta desse lado é o que vai acontecer com os juros neutros lá fora, em particular nos Estados Unidos. Não é? Aí eu dividiria a pergunta em duas. Não é? Eu acho que um pedaço é a opinião que cada um tem a respeito do que já estava fadado a acontecer com a trajetória dos juros neutros numa economia como a americana, mesmo que não tivesse havido pandemia alguma. Tá? Será que a tendência de declínio do juro neutro global ia continuar? Será que ela ia parar e estacionar? Será que ela ia se reverter em alguma medida? E aí, quer dizer, a gente não teria tempo de forma nenhuma para fazer uma discussão vamos dizer assim, razoável a respeito disso aqui, mas são fatores, vamos dizer assim, de altíssima indagação teórica, vamos dizer, que dizem respeito a o que é o futuro do savings glut, o que vai acontecer com a demografia global, são questões dessa ordem. Tá? Mas aí entra, vamos dizer assim, o outro patamar, não é? Que não é o que ia acontecer com juros neutros independentes da pandemia, mas em que medida a pandemia afeta, não é? O que vai acontecer com a taxa de juros ao longo dos próximos anos. Não é o que está acontecendo com a taxa de juros agora, durante a pandemia, mas, vamos dizer assim, nos anos que se seguirão a ela. Não é? E aí eu já tive a oportunidade de dizer isso em outras ocasiões. Eu acho que os sinais iniciais que algumas pessoas tentaram extrair da experiência histórica de longuíssimo prazo, né, centenária, multicentenária, de que pandemias são eventos que reduzem a taxa de juros, ou a taxa de juros neutra, se vocês quiserem, por um período de várias décadas, inclusive. Eu acho que essa evidência não se aplica a essa pandemia de agora, que tem efeitos, vamos dizer, demográficos, efeitos fiscais, muito diferentes, né, dos efeitos de pandemias anteriores, que estão na amostra, que sugeriam que pandemias são redutores de juros, e me parecem ter efeitos muito mais semelhantes ao de uma guerra, que, diga-se de passagem, as mesmas pesquisas sugerem que são eventos altistas de juros. Tá? Então, eu acho que tudo mais constante, no sentido do que já ia acontecer com a taxa de juros, eu acho que a pandemia ela tende a ser altista para juros no seu dia seguinte, não durante a vigência da pandemia, mas nas décadas seguintes. Agora, além disso, eu acho que a gente vai precisar se perguntar não só sobre o juro neutro, não é? A gente vai se perguntar, e todo mundo está se perguntando, o que acontece com os desvios da taxa de juros em relação à taxa neutra, desvios esses que não precisam ser coisas, vamos dizer assim, muito breves, podem acontecer ao longo de alguns anos. Tá? E eu acho que a sensação que se tem é de que a atitude, não é, a respeito do mix de política macroeconômica nos Estados Unidos é uma atitude que tende a ser altista para juros, porque é uma atitude do tipo, nós vamos fazer aqui um grande programa fiscal, a gente acha que esse programa está na medida certa, mas se ele estiver na medida errada, a gente sempre prefere errar para mais do que errar para menos. Tá? Eu acho que quem sempre prefere errar para mais do que errar para menos, quase se condena a errar para mais, a não ser que erre muito, não é isso? Na direção oposta. Então, acho que o viés está colocado no sentido de errar para mais na calibragem do fiscal, o que também acaba produzindo a necessidade de uma elevação de juros.
elevação de juros esta que as pessoas argumentam, né, como parte, né, do caso de que é melhor errar para mais do que errar para menos. As pessoas argumentam que subir juro é fácil, não tem zero lower bound, tá? Não tem uma coisa semelhante a zero lower bound para cima, só tem para baixo. Tá? Eu sou da geração em que cortar juros era sempre fácil, prazeroso, subir juros era sempre difícil e traumático. Eu não gostaria de que nós esquecêssemos coletivamente que a alta de juros não é tão fácil assim. Tudo bem, não tem um limite fixo como tem a zero lower bound, mas há uma série de problemas que você cria quando você precisa elevar os juros e manter os juros acima do neutro por um período grande por conta do mix fiscal. Especialmente quando um dos motivadores do mix fiscal é expansionista, a constatação de que agora a gente pode arcar com um mix fiscal mais expansionistas, porque, afinal de contas, o juro é muito baixo. Né? Se você começa a usar isso, não é, como argumento para fazer coisas que negam a hipótese do juro ser tão baixo, ou possam vir a negar a hipótese do juro ser tão baixo, você acaba fragilizando as bases até mesmo do seu argumento para um fiscal mais expansionista. Então, eu não sou... a minha cabeça, vamos dizer, que é mais sentimento do que qualquer outra coisa, é mais de que nós estamos a caminho de juros mais altos do que nós imaginávamos que teríamos antes desse evento todo da pandemia. Perfeito, acho que a gente teve um excelente debate, é uma pena que nosso tempo aqui tenha chegado ao fim. A gente que as pessoas que nos assistiram viram um cenário um pouco mais otimista, né, de crescimento, um espaço aí eventual para o câmbio andar. E terminamos aqui com essa visão muito boa do Loio, enfim, falando sobre essa questão do juro neutro para frente. Bom, queria agradecer a todos vocês, a todos que estão nos assistindo, claro. O mais engraçado é que no final o Loio estava falando de Estados Unidos, não era de Brasil. Ah, tá bom. Tá ótimo. E acho que seria basicamente isso. Eu queria agradecer, então, a todos que estão nos assistindo. Muito obrigada.